Bora lá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Vozão aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e trago notícias do Ceará todos os dias aqui no YouTube. E vamos conversar que hoje tem Ceará em campo. Ceará enfrenta o Mirassol às 19 horas na Arena Castelão. E a gente tem muito o que falar sobre esse confronto. Bora lá! Salve, turma! Quem for chegando, vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É aqui, falamos de Ceará todos os dias aqui no YouTube. E para você ajudar, como eu já falei, deixa o like ajuda muito. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você quer ir além e ajudar um pouco mais, é só você ir no QR Codezinho aqui em cima e mandar um Pix que ajuda muito o canal, beleza? Falar aqui do nosso parceiro Nation. Entre no site usenation.com.br, use o cupom GIGANTE10, que nele você garante 10% de desconto em todas as suas compras. É isso mesmo. Sempre que você quiser comprar na Nation, use o cupom GIGANTE10 e garanta os 10% de desconto. Vamos aqui, vamos começar a falar do nosso Vozão, né, que encara hoje o Mirassol na Arena Castelão, às 19 horas, horário péssimo. Inclusive, o Ceará soltou uma matéria que eu vou trazer aqui pra gente, eu vou só abrir que essa eu não tinha aberto. Sobre a questão, pessoal, da logística para vocês chegarem no horário, tá? Deixa eu ver se tá aqui no site a matéria. Não tô achando. Mas, de qualquer forma, eu falo. Pessoal, começa hoje o evento Aleluia, certo? Então, dificulta muito mais, tá? Aqui, achei a matéria. Vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Que o Ceará colocou no site. Aqui, ó. Por conta do Aleluia, Ceará sugere que torcida procure rotas alternativas de acesso ao Castelão. O Vozão encara o Mirassol hoje, devido ao festival religioso Aleluia, que inicia na noite dessa quarta-feira, a partir das 18 horas na Alberto Craveiro, bem próximo à Arena Castelão. O Ceará sugere que a torcida alvinegra, que tradicionalmente utiliza essa rota para o acesso ao estádio, modifique seu itinerário. As avenidas Paulino Rocha e Silas Muguba podem ser rotas alternativas. O evento reúne anualmente em 5 dias de programação, enfim. A galera conhece aí já como funciona o Aleluia. Então chegue cedo, tá? Se você puder, chegue cedo no estádio. Vai ser muito importante para você, porque vai ser confusão para chegar lá perto, viu? Vamos aqui, né? Falar um pouquinho da escalação do Ceará. Abri aqui a matéria do Globo Esporte. Escalação do Ceará terá um desfalque e 4 pendurados contra o Mirassol. O desfalque é Matheus Bahia. Teremos Nicolas na lateral do lado esquerdo. As equipes se enfrentam hoje, enfim. Vamos ver aqui. Provável escalação do Ceará. Bruno Ferreira, Fabiano, Marlon, William Machado e Nicolas. Fernando Sobral ou Lucas Lima, Dieguinho e Lucas Mugni. Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Ceará. Lembrando que o Mirassol também terá desfalques. O Mirassol não vai contar com o lateral direito, se eu não me engano, e com o zagueiro do lado direito. O zagueiro foi expulso, o lateral aparentemente está suspenso. São 2 desfalques aí do Mirassol para nos enfrentar. Vamos passar aqui a arbitragem da partida, rapidinho, vai ser do Lucas Casagrande, do Paraná. O assistente será Bruno Bosquilha e Andrei Luiz de Freitas, do Paraná também. E o VAR, Rodolfo Toschi Marques, também do Paraná. Esse vai ser o quarteto de arbitragem que irá apitar a partida do Vozão. Rapaz, arbitragem, né? Arbitragem. Jogo passado nós somos prejudicados, né? Não deram aquela falta em cima do Pedro Henrique e a gente acabou sofrendo aquele gol, né? Deixa eu ver se já tem aqui uma prévia da escalação do Mira. O Mira só perde João Vitor e Lucas Ramon contra o Ceará. Veja prováveis substitutos. Deixa eu ver aqui a provável do Mirassol. É propaganda demais, meus amigos. Cadê? Com a ausência da dupla, Rafael Gonais deve optar por Gabriel Knosovitsk para formar a dupla de zaga com Gemes, enquanto na lateral o próprio Daniel Borges, que já substituiu o Lucas Ramon no segundo tempo na última rodada, assume a posição.
O Mirassol, que tem 21 pontos em 13 rodadas, né? Faz um baita campeonato. O Mirassol, o Guanais, se mostrando ser um baita técnico. Ele que ano passado fez aquela bela campanha pelo Operário na Série B, né? Vamos passar aqui agora para algumas opiniões dos jornalistas aqui acerca do momento do Ceará sobre questão de contratações, né? Primeiro que é a fala do Renato Manso, ver o que ele falou lá no Futebolês. Fala, turma! A pergunta de milhões do lado alvinegro é: o Ceará vai contratar ou não vai contratar? A demora para o torcedor gera um pouco de inquietação e o Futebolês foi atrás de descobrir se vai ou não vai contratar. O que a gente conseguiu conversar é que sim, o Ceará vai atrás de fazer contratações, mas não vai simplesmente contratar para dar uma resposta ao torcedor. O clube entende a necessidade, sabe que algumas posições é preciso que o clube reforce, dê mais opções ao Léo Condé, mas não atribui as derrotas dos últimos jogos a simplesmente esse fator. Mas isso não quer dizer que não vá trazer jogadores. E é importante dizer que não são jogadores simplesmente para compor elenco, que é outra pergunta que se faz. A ideia do momento do Ceará é trazer, sim, jogadores que cheguem e que elevem o patamar, que venham para brigar por titularidade, para ocupar a posição ali principal. E quais seriam os alvos? Muito se falou em volante, ponta e centroavante. A ideia do momento, até como prioridade, é o setor ofensivo, é trazer jogadores para a parte de frente, um ponta ou até dois e um reserva imediato para o Pedro Raul, alguém que possa ali brigar pela titularidade também com o Pedro. Essa é a urgência que o Ceará detecta. E o volante fica como a próxima prioridade dentre essas que a gente falou. E o Ceará tem conversas em andamento, tem jogadores que ele já está no radar, já tem conversado, já tem negociado com os clubes, o clube está preparado para fazer investimentos, aquisições, se for necessário. O Ceará vai tentando encontrar as melhores opções, os melhores negócios, mas já tem conversas e o desenrolar pode acontecer nos próximos dias. Mas o clube trabalha com muito compromisso de fazer tudo de forma inteligente, ou seja, as peças que o clube veja como que atendem à necessidade, mas também sem fazer loucuras financeiras ou simplesmente contratar para dar uma resposta para o torcedor. Isso que o Futebolês apurou. Deixa aqui a tua opinião. Aí, né? O que o Renato falou é muito importante, principalmente essa questão da mudança de prioridade do Ceará. O Ceará ele mudou a prioridade. A prioridade agora da contratação na janela se torna os pontas. Antes era do volante. Mas com os jogos que o Lucas Lima fez, os jogos não, né? O jogo que o Lucas Lima fez, jogou bem, e o Richardson também aparentemente está treinando bem, se torna uma opção. O Ceará ainda vai contratar um volante, mas ele mudou a prioridade para os pontas. E como o Renato falou, existe aí essa ideia. Eu vou colocar agora a seguir, eu não vou reagir a esse vídeo, eu vou só colocar aqui na edição do vídeo para vocês darem uma olhada, um vídeo do Danilo Queiroz, lá no Futebolês, falando também sobre essa questão mais profundamente, que ele falou no programa de ontem, tá? Vou colocar aqui no vídeo e a gente continua conversando aqui. Então, eu fui à diretoria. É óbvio que a diretoria é muito mais fechada e não fala algumas questões que são pormenores que eles entendem que deve ficar para eles. Mas tem algumas pessoas no entorno da diretoria, né? Pessoas próximas, né? Que essas sim vazam alguma coisa e a gente vai, porque a gente fica buscando, não tá acontecendo nada, não tá vindo nada, e aí vão passando as informações. Então, eu nessa checagem, cheguei a duas questões. A primeira, segundo os diretores, né, eles passam para os seus amigos, para as pessoas ali que estão em torno dessas contratações, que poderiam contratar jogadores já e trazê-los, mas são jogadores com qualidade técnica abaixo do elenco hoje, abaixo das opções que o Condé tem hoje. E eles acreditam que calaria a torcida, mas não resolveria em campo. E ainda seria um gasto inferior ao que eles acham que vão gastar mais, mas inferior, só que não supriria o problema. É esse o pensamento deles. E por isso eles estão negociando com jogadores que viriam com qualidade técnica para
serem opções reais para o técnico Léo Condé, só que esses jogadores são mais difíceis, porque são mais caros e exigem uma negociação maior. É esse o ponto de vista do Departamento de Futebol. É isso que o Departamento de Futebol informa em relação às contratações, porque elas não vieram, mas seguem dizendo que vão contratar. A segunda informação, que é mais interessante, é que aumentou o número de contratações que vão acontecer, esse número aumentou de 3 para 4, e, além disso, a prioridade das contratações teve uma alteração. O Ceará iniciou esse processo de busca de reforços com o volante como prioridade, porque achava que a distribuição de bola era mais importante. A informação, e aí com a comissão técnica, é de que o Lucas Lima cresceu de produção e passa a ser um volante, por isso jogou contra o Internacional, que é a opção para jogar. E com a volta do Richardson, ele também voltou bem aos treinos, o Ceará passa a ter mais opções para o setor. E a posição de volante, que era a mais carente, passa a ser, sim, uma posição que eles precisam contratar, mas que já não é a prioridade. E com a carência de gols, o Ceará voltou em 4 partidas, marcou apenas 1 gol entre um jogo da Copa do Nordeste e 3 no Brasileirão, a carência ofensiva é maior. Por isso, o clube colocou o atacante de lado como prioridade máxima para esse momento. E entende que, como as opções são escassas nesse setor dentro do Ceará, não só um, mas 2 atacantes de lado devem ser contratados. Então a prioridade hoje, atacante de lado. A segunda prioridade, outro atacante de lado. A prioridade número 3, um centroavante. E o volante passou a ser a prioridade número 4 do Ceará nesse momento. O Ceará não vai fazer só 3. A ideia é contratar 4 atletas nessa janela nacional de transferências. Eu confesso assim, eu penso de... Pronto, vou trazer agora aqui a fala do nosso Thiago Minhoca, que ele falou lá no Footcast, né? Esse programa foi o de segunda-feira, né, que acontece lá. Vamos ver aqui a opinião do Thiago Minhoca sobre a demora do Ceará em contratar. Não é possível o Ceará tá chegando agora com 1/3 do campeonato sem nenhuma contratação nova ter chegado. Nenhuma. A gente tá falando que era para chegar um atacante? Era. Para chegar mais um jogador de lado? Era. Para chegar mais um volante? Era. Mas nenhum deles. Isso é que é o mais inadmissível. Porque por mais que... o mercado tá complicado, nem todo mundo tá contratando, mas pelo menos alguém tá anunciando um nome. O Ceará nenhum. Então, assim, o Ceará tá colocando uma situação... Eu vou pausar isso aqui só pra gente falar uma coisa, tá? O Sport tem 3 pontos no campeonato e o Sport conseguiu contratar. Jogador nosso, inclusive. O Sport levou o Ramon. E a gente não conseguiu ninguém até agora. De uma tabela muito difícil, né? Já estava desenhando para essa reta final. E eu não sei se pelo fato de ter garantido a classificação sobre o Sport, de ter garantido a vitória no Clássico, isso deu um certo relaxamento. Porque a gente até citava, eu acho que você estava comigo, que se o Ceará tiver um desenho de uma eliminação para o Sport, de uma perda no Clássico, aí a pressão aumenta por essas novas contratações. Como isso acabou dando certo, o Ceará foi lá e garantiu a classificação na Copa do Nordeste e venceu no Clássico, deu a sensação, certo? Não estou afirmando, não. Deu a sensação de que o Ceará não tem urgência para contratar. E depois da derrota para o Corinthians, pelo que eu fiquei sabendo, o Sérgio Ponte trouxe nas frias, né? Aí o presidente João Paulo começou, precisamos contratar. Então, assim, eu acredito que nos próximos dias isso vai bater a porta, porque essa sequência é muito complicada. O jogo mais acessível é Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Assim, então, assim, é um momento onde o Ceará já era para ter um atleta nesse exato momento. Então, assim, não é possível o Ceará tá chegando agora com Pronto, tá aí a fala do Thiago Minhoca e total sentido, tá, o que o Thiago falou. Não é possível que esse time só tenha entendido que precisava contratar depois de perder pro Corinthians. Fez um jogo bem abaixo contra o Fortaleza, um jogo bem abaixo contra o Sport, e só enxergou que precisa contratar depois de perder pro Corinthians em casa. Loucura, né, meu povo? Loucura. Vamos passar agora aqui para a fala do Lucas Lima, que deu coletiva ontem e falou sobre o Mugni. Falou sobre o papel do Mugni dentro do elenco do Ceará. Que ajuda bastante, porque o Mugni é um cara que ele consegue reter bem a bola, ele consegue prender adversários, não só um, às vezes 2, tem que
ir em cima dele para poder marcar ele, né? Mas é um cara que é o diferencial do nosso time. É o cara aquele do último passe ali, do passe final, e a gente sente muita falta dele sim dentro de campo. Tá aí a fala do Lucas Lima, né? Falando aí do Mugni. Realmente é um jogador que faz muita falta e que tá de volta agora para o confronto do Mirassol. Realmente a nossa única baixa é o Matheus Bahia e vai ser muito sentido, tá? O Matheus Bahia hoje é nosso lateral esquerdo titular e é inquestionável a qualidade do Bahia. Turma, deixa o like, se inscreve no canal, se gostou do vídeo, compartilha com todo mundo, tamo junto. E hoje tem Vozão, vai ter live hoje à tarde, tá? Vou programá-la um pouco antes, mas deve ser umas 3h30 da tarde, para poder umas 4h30 eu já tá saindo para ir pro jogo. Beleza, meu povo? Tamo junto demais e até a próxima. Valeu!